Mateus capítulo 21, verso 1, que diz o seguinte: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia, que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela o jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o procediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos mediante a tua palavra, e eu rogo ao Senhor que se cumpre a tua vontade, que se cumpra o teu propósito, que a tua igreja esta noite seja edificada e fortalecida pelo poder da tua palavra. Amém e amém. Queridos, o título que Deus colocou no meu coração é O Rei que nem todos entenderam. O Rei que nem todos entenderam. Vou contar aqui, não era essa mensagem que eu ia trazer. Eu ia trazer uma outra mensagem, até falei com a irmã mais cedo. Quinta-feira eu havia preparado a mensagem da reunião à noite, mas hoje, depois que eu saí da reunião pela manhã, estava dirigindo e veio esse texto, porque é um texto que antecede, né, a crucificação do nosso Senhor. E domingo que vem a gente vai estar celebrando, né, a ressurreição de Jesus. E esse texto veio no meu coração, e eu entendo que essa passagem aqui é uma passagem que não só faz parte de uma história da vida de Jesus, mas essa passagem também nos traz significados para as nossas vidas, significados espirituais e também significado profético em relação à vida de Jesus. O que foi mencionado aqui nessa passagem aqui que nós lemos, Jesus entra em Jerusalém montado em um jumentinho, em um jumento, cumprindo a profecia que está lá no livro de Zacarias. Se você olhar lá em Zacarias 9:9, a palavra de Deus diz: eis que teu rei vem a ti, humilde, montado em um jumento. Né? Então, é uma profecia que está sendo, né, mostrada por Jesus, se cumprindo através da vida de Jesus. E neste momento Jerusalém está em festa, a cidade estava cheia, um povo animado,
E eu entendo que existia uma expectativa muito alta, muito alta. Se nós olharmos aqui para esse contexto, Jesus entrando e o povo cantando. Né? O povo lá com aqueles ramos, né? E declarando, Hosana, Hosana nas maiores alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Né? E a igreja, e aquele povo começa a gritar, começa a cantar, ramos nas mãos, mantos no caminho, celebração no ar. Esse era o contexto ali em Jerusalém, que antecedia a Páscoa. Mas, se nós olharmos numa perspectiva diferente, com os nossos olhos, os nossos corações bem atentos, havia um problema muito sério ali. Porque aquele povo, naquele momento, estava celebrando um Jesus que eles criaram na sua mente. Não um Jesus real. Não um Jesus verdadeiro. A Bíblia nos mostra aqui que eles reconheciam Jesus como Messias. Sim, como Messias. Mas numa perspectiva diferente desse Jesus que nós conhecemos. Eles pensavam de um Jesus de uma forma diferente. Nós conhecemos a história e percebemos que eles estavam em busca de um libertador político. Eles queriam um trono. E Jesus veio na vida dessas pessoas como um salvador espiritual. E, em vez de um trono, Jesus foi para a cruz. E aqui está, irmãos, uma pergunta que abre essa mensagem. Será que existem pessoas que seguem um Jesus que elas mesmas idealizaram? Será que então elas buscam esse Jesus pregado na cruz, crucificado, um Jesus que veio libertar um povo que estava condenado, mas não um Jesus como se fosse um resolvedor de problemas. Será que existem essas pessoas nos dias atuais? E creio que nós precisamos sermos honestos, irmãos. No mundo, isso é claro, é evidente. Mas agora eu queria fazer essa pergunta na perspectiva de igreja. Perspectiva do corpo de Cristo. Será que nós olhamos para Jesus nessa perspectiva de um Senhor Salvador? De um Senhor crucificado, de um Jesus, de um Deus crucificado? De um Deus que nos livrou da condenação? Ou de um Jesus que está ali pronto para resolver os nossos problemas? Essa é a grande questão. Nós precisamos ser verdadeiros. Nesse contexto aqui, houve, de certa forma, aquelas pessoas estavam cheias de expectativas. Expectativas de encontrar um Deus que poderia resolver as suas questões de sofrimento, as suas questões de opressão, aquelas questões que faz o ser humano, de certa forma, sofrer de uma forma contundente. Nós sabemos que Jesus, ele tem esse poder. Mas não é nessa perspectiva que eu quero trazer para a igreja. A questão que eu quero trazer para a igreja é como nós olhamos para Jesus, quem ele é para nós. Quem ele é. O que ele representa para a igreja? Que tipo de Senhor ele é para nós? Uma das coisas que nós podemos concluir aqui, sabendo que esse Jesus é o Senhor que veio para redimir um povo que estava perdido, um povo que estava condenado, um povo que não tinha mais esperança. Nós podemos entender que, se Jesus não for o rei do seu coração, você nunca vai entender os caminhos dele.
Esse texto nos mostra claramente essa percepção, meus irmãos. Porque Jesus, ele entra montado em um jumento, que significa um símbolo de humildade e de paz. Ali era a demonstração de Jesus. E isso quebra todos os paradigmas de pessoas que olham para um Jesus todo-poderoso, como se ele fosse um guerreiro, na perspectiva humana. Muitas vezes, talvez aquelas pessoas estavam esperando um Messias com espada, com exército. E não foi nada daquilo. De repente eles vão ver um mestre, uma pessoa que ensinava escrituras, andando de jumento, sem espada, sem exército e manso. Manso. Uma das coisas que um rei de monarquia não tem, de uma monarquia não tem, é mansidão, meu irmão. Não tem mesmo. E Jesus, ele veio quebrar esses paradigmas. Um rei que entra diferente do esperado. Eu imagino ali naquele momento, talvez para muitos, rapaz, que tipo de rei é esse? Né? Aqueles religiosos naquele tempo, aqueles saduceus, fariseus, olhando, sabendo que o Messias viria, e olhando para aquele Jesus, e aqueles judeus também, né, querendo ser liberto da opressão de Roma. Está certo que ali eles estavam com ramos ali nas mãos, porque eles tinham visto Jesus fazendo sinais e maravilhas. E eles imaginavam, esse Jesus vai tomar o reino de Roma. Esse Jesus ter o poder para derrubar todo esse esquema político. Mas ali não era assim. Porque Jesus não era um rei político. Ele não era um libertador contra Roma. Mas era um Deus simples. Ele apresentou como um Senhor simples. Ele estava apresentando que o reino dele era um reino diferente do reino dos povos. O reino de países que naquele tempo governava. Isso nos traz, meus irmãos, algumas perspectivas. Nos traz algum significado. E um dos significados que eu queria que você aprendesse mediante esse contexto, é que Deus muitas vezes não age da forma como nós esperamos. Muitas vezes, nem sempre Deus vai agir da forma como nós esperamos. Eu creio que todos nós conhecemos Jesus. Quem é Jesus? O que Ele fez? Ele é Senhor. Mas muitas vezes nós criamos um Jesus diferente do que Ele é. Nós colocamos expectativas nos nossos corações e que, de certa forma, essa expectativa, ela não vai se cumprir. Porque muitas vezes nós queremos um Deus que resolva os nossos problemas externos. E muitas vezes Deus, Ele não mexe em nada dos nossos problemas externos. Mas Ele primeiro trata do nosso problema interno, do nosso coração. Ou seja, muitas vezes nós procuramos a Deus, irmãos, para resolver questões, circunstâncias desfavoráveis. Mas Ele não nos tira dessa situação desfavorável. Porque primeiro Ele quer mudar os nossos corações. Muitas vezes nós somos inseridos a um tipo de problema nas nossas vidas, que nós somos pegos de surpresa. A gente passa por crises. A gente passa por problemas inesperados. E a gente fica ali, Senhor, por que eu estou ali? Por que eu estou ali? Nós precisamos crer que Deus está ali nesse problema. Mas Ele age de uma forma diferente, como nós criamos em nossas mentes. Portanto, existem muitas vezes em nossas vidas que Deus vai agir
em nossas vidas de uma perspectiva diferente, de um modelo diferente. O fato é que Ele sempre vai agir como nós precisamos, mas não como nós queremos. Amém por isso? Essa é a percepção de Deus, isso que eu quero mostrar para a igreja. Nós precisamos entender como Deus age. E muitas vezes nós somos pegos de surpresa. Eu me lembro sobre a minha vida, cada um tem uma história. Eu já sofri com isso. Eu me lembro quando eu fui chamado para servir a Deus. Eu fui perseguido, irmãos. Eu fui humilhado. E mediante essa situação, eu falei, Senhor, por quê? No meu coração, Senhor, e aí? Você não vai tratar desse negócio para mim, não? Tem pessoas se levantando contra mim. E o Senhor não está fazendo nada. Mas lá na frente eu estava entendendo que eu precisava passar por esse processo. Processo de humilhação. Processo de tratamento do ego. Vocês sabem o que eu estou dizendo. Muitas vezes, irmãos, nós passamos por uma situação em que nós estamos ali nos sentindo o quê? Perseguidos. Muitas vezes nós estamos sentidos ali, estamos nos sentindo como pessoas que se vitimizam. Não fiz nada de errado. Mas ali eu sei que você não fez nada de errado. Mas é Deus que está tratando você. E muitas vezes nós somos jogados a isso. Muitas vezes Deus permite que nós passamos por certas situações para nos mudar o nosso interior. Ele nem vai tirar você desse lugar onde você está. Porque primeiro Ele quer mexer com você. Mexer com você. Jerusalém estava assim. Jerusalém estava se deleitando na presença de Jesus, pensando que Jesus era um rei que poderia salvá-los da opressão de Roma. Mas Jesus, naquele momento, estava querendo o coração daquelas pessoas. E aquelas pessoas não estavam entendendo nada. Então, uma das formas como Deus age, meus irmãos, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Saiba que existem situações difíceis na sua vida, que muitas vezes nós pensamos o seguinte, assim, olha, por que eu estou passando por isso? Por que isso está acontecendo na minha vida? Por que eu estou levando prejuízo? Deus está querendo mudar você, meu irmão. Por que você está passando aflição? Por que tem algo desajustado aí na sua vida? No seu contexto familiar, no seu contexto como pessoa. É porque Deus está tratando o seu coração. Segunda coisa, que nós podemos tirar dentro da perspectiva desse texto. Quando não conhece profundamente a Cristo, abandona Ele facilmente na pressão. Quem não conhece a Cristo profundamente, abandona Ele facilmente na pressão. O que nós podemos ver nesse texto? A multidão que celebra, ela não permanece. A multidão que grita, Hosana, salva-nos. Hosana significa salva-nos. Salva-nos. Salva-nos desse problema. Poucos dias depois, muitos deles gritam, crucificam, crucificam. Meus irmãos, aqui, nesse contexto, revela-se um padrão perigoso. Isso que cabe a nós. Esse contexto cabe a nós. Fé baseada na emoção, relacionamento baseado em interesse, é algo muito perigoso para nós. Se nós tivermos um relacionamento com o Senhor baseado em emoção, baseado em interesse, a gente facilmente abandona Jesus. A gente se decepciona com Jesus. A gente sai do propósito do Senhor.
a gente não aguenta. A gente fica frustrado. E uma das coisas que a igreja precisa aprender, que emoção é diferente de compromisso. Momentos espirituais não substituem transformações. O que a igreja precisa é de transformação. Não é de emoção. Porque muitos de nós aqui hoje, meu irmão, podemos chorar. Cantar louvores e chorar. E amanhã está praticando coisas terríveis. Amanhã está ali na sua casa, tendo um vocabulário ruim. Oprimindo o cônjuge. Problema de caráter. Situações complicadas. E Jesus, Ele dá essa direção para todos nós. Jesus nos mostra nesse contexto que a igreja precisa conhecê-lo profundamente. Buscá-lo na raiz, buscar a sua essência. Porque a vida não é fácil. E muitas vezes nós conjugamos a facilidade da vida com a ação de Jesus. Porque parece que quando está tudo muito bem, Jesus está conosco, e nem sempre é assim, meu irmão. É fácil adorar Jesus quando tudo está bem. Mas o que a palavra de Deus nos mostra é que nós devemos permanecer em Deus, em situações difíceis, que muitas vezes nós não somos correspondidos, mas precisamos permanecer. É o que diz lá em João 15. A palavra de Deus diz: aquele que permanece em mim, eu permanecerei em vós. E se alguém não permanecer em mim, será lançado o quê? Fora. E você não vai dar fruto, meu irmão. Porque você não está tendo essa constância. Você não está tendo essa percepção de quem é Jesus. Aquele que conhece a Jesus está firmado na rocha. Que haja o que houver, Ele está ali e você está ali para adorá-lo. Jesus aqui, nesse momento, Ele estava tendo uma adoração falsa. Uma adoração baseada em emoção. E a igreja do Senhor Jesus foi levantada para adorar a Ele em espírito e em verdade. O que significa adorar em espírito e em verdade? Independentemente da circunstância que você está vivendo, você está o adorando. Você está adorando, está buscando, está amando, está seguindo no propósito, está permanecendo, está firme. E tudo que pode acontecer com você, você não sai desse fundamento que é a rocha, que é Jesus. Essa é a grande questão. Meus irmãos, na vida dos apóstolos foi assim. E eu não estou aqui para condenar ninguém. Tá? Por favor. Mas eu estou aqui para chamar a nossa atenção aqui, aonde está o nosso coração. Porque se você olhar, nesse momento em que Jesus estava entrando em Jerusalém, no momento antes da crucificação, nem os apóstolos de Jesus estavam entendendo como era seguir Jesus, como era viver para Jesus. Nem eles entenderam. Eles só foram entender depois que Jesus faleceu. Depois que Jesus ressuscitou. E depois que eles compreenderam essas verdades, eles viveram coisas maravilhosas. A tal ponto que eles deram a própria vida. Porque eles acreditavam que esse Jesus era o Senhor da vida deles. E que esse Jesus não era só o Senhor que resolvia os problemas deles, mas era um Senhor que fazia parte do coração deles. A tal ponto que Paulo declara, né? Para viver, o viver para mim é Cristo, e o morrer é lucro. É isso mesmo, né, que ele fala? Então, meus irmãos, cuidado. Eu quero dizer para a igreja que cuidado com a fé baseada apenas em momentos. Deus busca constância, não empolgação passageira. Terceira coisa. Que Deus não se impressiona com o volume da sua voz,
mas com a entrega do seu coração. Vamos entrar no contexto dessa passagem. Havia um burrinho, um jumento, Jesus em cima e o povo cantando. Barulho total, empolgação, cânticos. Cânticos. Eu imagino que era um cântico lindo, né? Porque verdadeiramente ali ele estava adorando a Jesus. Um louvor alto, um louvor abençoador, mas no entanto um coração distante. Não estava ajustado ali. Uma multidão que estava fazendo barulho, mas não estavam entendendo o propósito. Jesus, quando olha para Jerusalém, lá em Lucas, a Bíblia fala que ele chora. Ele chora por Jerusalém. Ali havia o quê? Uma celebração na cidade. Mas o coração de Jesus estava o quê? Triste. O coração de Jesus estava amarrado ali. O coração de Jesus estava angustiado. Não por conta da sua crucificação, mas por um povo que não estava entendendo nada, o que era servi-lo, o que era adorá-lo de verdade. O que nós podemos aprender com isso, meus irmãos? Porque essa atitude aqui pode trazer algo simbólico para nós. Muitos de nós, meus irmãos, podemos estar aqui celebrando, cantando, pregando, orando. Mas como é que está o coração de Jesus em relação a nós? Como é que está o sentimento de Jesus em relação à sua igreja? Essa que é a grande questão. O choro de Jesus aqui é porque Jerusalém ainda não tinha se rendido a Ele, completamente a Ele. Não tinha dado o seu coração inteiramente para Ele. É o que cabe a nós, meus irmãos. O que toca no coração de Jesus não são os nossos talentos, mas é o nosso coração rendido, irmãos. É o nosso coração entendido de quem é Jesus, quem Ele significa para nós. A Bíblia nos mostra aqui que podemos estar perto de Jesus e ainda assim não entender quem Ele realmente é, o quem Ele significa para nós. O que adianta nós estarmos aqui hoje, cantando, ouvindo a palavra, mas não viver? O que adianta? O mais importante do que celebrar Jesus é nós conhecermos quem realmente Ele é, meu irmão. E se você sabe como é que você conhece a Jesus verdadeiramente como Ele é, não é numa reunião como essa aqui não, meu irmão. É dia após dia. É viver para Ele. É você se deleitar na presença dEle e dizer assim: Senhor, toma o meu coração, molde o meu caráter. Assim como Paulo, irmãos. Apóstolo Paulo, você acha que Paulo foi transformado dia após dia? Você acha que os apóstolos de Jesus foram transformados num piscar de olhos? Não, não foi. Foi no caminho. Foi entendendo o propósito. Foi entregando o seu coração. Se esvaziando de si mesmo. E se rendendo à soberania de Deus. Hoje, muito de nós buscamos o Senhor numa linha de racionalidade tão grande que a gente não consegue quebrar paradigmas. Hoje tem gente aqui que ouve a palavra do Senhor e só ouve, meu irmão. A palavra não entra no coração. Sai daqui, hoje a gente fala de santidade, amanhã está pecando. Fala de Jesus e nada acontece. Não tem prazer de orar. Parece que oração é peso. Sabe, são coisas que é criado no nosso ritual de vida, que isso precisa ser quebrado. Jesus precisa entrar nos nossos corações. Essa que é a verdade. Porque se Ele não entrar nos nossos corações, meus irmãos,
nós não vamos ter uma vida contundente com Ele. E Ele não se impressiona com você, meu irmão. Ele não se impressiona se você canta bem, se você fala bem, se você, de certa forma, veste uma máscara e se faz de bonzinho. Deus, Ele sonda os nossos corações. E o nosso coração tem que estar alinhado a Ele. Portanto, Deus não se impressiona com os nossos talentos, mas com a entrega dos nossos corações. E por fim, seguir a Jesus, mediante esse contexto, não é só receber, é se submeter. Não é só celebrar, é obedecer. Crave isso no seu coração. O verdadeiro rei não veio para ser aplaudido. Ele veio para ser obedecido. O povo queria um Jesus útil, mas não como um Senhor. Eles queriam bênção e não queriam rendição. A palavra de Deus nos mostra aqui, meus irmãos, ou Jesus é tudo para nós, ou Ele é nada. Cabe a nós como nós o buscamos. Os ramos nas mãos da multidão eram verdes naquele dia, mas em poucos dias estavam secos. Às vezes, é a fé de muitos, bonita no momento, mas sem raiz para permanecer. Deus, Ele não quer ramos em nossas mãos. Ele busca, Ele quer que nós venhamos a ter raízes no coração, que é totalmente diferente. Não adianta nada você estar lá ramo, hosana, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Ele quer raízes no coração. Independentemente que você está vivendo, meu irmão. Suporta o dia mal e você está lá firme. Dias difíceis você está firme. A palavra de Deus nos mostra aqui que a multidão mudou totalmente. Mudou. Não compreendeu. Mas ele não. Ele continuou sendo o Senhor. E ele busca aquelas pessoas que o adorem em espírito e em verdade. E o que eu acho maravilhoso em Jesus é que ele continua querendo entrar nas nossas vidas. Jesus, ele não queria entrar apenas na cidade de Jerusalém. Ele queria entrar no coração do povo de Jerusalém. E eu quero dizer para a igreja que Jesus ainda busca entrar nos nossos corações, irmãos. Para nós adorarmos da forma como Ele precisa ser adorado. Um Deus que talvez nós criamos uma perspectiva diferente da forma como Ele age. Mas Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Senhor e Ele sabe de todas as coisas. Muitas vezes, Ele entra como rei nos nossos corações. Mas um rei diferente. Um Senhor que talvez nós criamos na nossa perspectiva humana. Eu quero trazer para nós hoje que nós devemos buscar um rei. Numa perspectiva eterna. Numa perspectiva espiritual. Numa perspectiva que verdadeiramente Ele é. Ele não está aqui para resolver os seus problemas, mas Ele está aqui para mudar quem nós somos. Esse é Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É assim que Ele quer trabalhar no seio da igreja. Vamos ficar de pé? Eu quero perguntar para todos nós, se isso cabe a mim também,
como nós estamos buscando a Jesus nos dias atuais. Um Jesus conveniente ou um Senhor? Jesus conveniente é aquele que vai de encontro com as nossas necessidades. Jesus, ele é misericordioso, ele é poderoso e ele faz isso muito bem. Eu sei que ele faz. Não é porque nós merecemos, mas é porque ele é um Deus cheio de graça. E cheio de verdade, cheio de misericórdia e cheio de compaixão. As suas misericórdias não têm fim. Mas essa não é a perspectiva de um filho de Deus, de um Messias. Messias, ele se levantou para ser o cabeça da igreja e para ser o governador, aquele que direciona os nossos corações e que nós o devemos buscá-lo em espírito e em verdade. Se essa mensagem falou ao seu coração, meu irmão, eu queria que você colocasse a mão no seu coração, conversasse com Jesus. Eu acho que cada um aqui tem a forma de adorar a Deus. Cada um aqui tem uma perspectiva. Cada um aqui tem um seu jeito. Jesus sabe a forma como você o busca. Jesus quer entrar no seu coração aqui esta noite, meu irmão. Quem é Ele para você? Que forma você está seguindo Jesus? Que tipo de Senhor é Jesus para você? Se Jesus não for o rei do seu coração, você nunca vai entender os caminhos dele. Se você não conhecê-lo profundamente, com certeza você vai abandoná-lo na pressão da sua vida. Ele não se impressiona com o volume da sua voz, mas ele se impressiona com a entrega do seu coração. Seguir a Jesus não é só receber, é se submeter à sua vontade. Não é só celebrar, é obedecer, independentemente do seu padrão, da sua realidade de vida. Eu termino essa mensagem dizendo: Jesus não veio para ser celebrado por nós, mas Ele veio para ser obedecido. É a tua igreja que está aqui diante do Senhor. O Senhor é aquele que sonda os nossos corações. Tu és aquele, Senhor, que é como um farol, que ilumina o nosso interior e sabe quem nós somos. Conhece a nossa perspectiva. De que forma nós o adoramos e o buscamos. Eu quero pedir ao Senhor aqui esta noite, Pai. Aviva a tua igreja. Tire de nós aquilo que faz com que venhamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Toma conta dos nossos corações. O Senhor é aquele que nos mostra que
quer entrar nas nossas vidas, nos nossos corações. Portanto, Senhor, coloque em nossos corações raízes profundas, Pai. Coloque em nossos corações essa percepção de vivermos para o Senhor todos os dias das nossas vidas. Que nós não venhamos nos amoldar ao mundo, Pai. Muitas vezes, ó Deus, nós conhecemos o Senhor sim em história, em palavra, mas as nossas vidas não condiz aquilo que é ensinado para nós. Portanto, nos livra dessas coisas. Eu quero rogar aqui, Pai, esta noite, por esta igreja. Eu rogo, pois, pelas misericórdias de Deus, para que apresentemos a nossa mente, o nosso coração, como corpo, sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o nosso culto racional. Eu rogo pela sua misericórdia, e que o Senhor possa transformar, Senhor, a nossa mente, para que venhamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Assim como Paulo orou para a igreja de Roma, eu oro por esta igreja, que nós não venhamos nos amoldar a este mundo, que nós não venhamos viver conforme religiosos vivem, mas que nós possamos viver como os discípulos, que conhecem a Tua Palavra, e que acima de tudo vive a Tua Palavra, independentemente do que o contexto que está as nossas vidas. É assim que um verdadeiro adorador adora o Senhor em espírito e em verdade, independentemente da circunstância da vida. Adora o Senhor, obedece ao Senhor, vive para a glória do Senhor. E que esta igreja esteja assim, Senhor, adornada, vivificada, purificada e santificada. E eu clamo ao Senhor que Teu Espírito Santo mova, retire de nós tudo aquilo, Senhor, que atrapalha a nossa vida com o Senhor. Sopra o Teu sopro de vida, tire de nós aquilo que o ladrão rouba, tire de nós toda incredulidade, tire de nós toda humanidade, e que nós venhamos viver para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Que esta igreja venha viver para o Senhor todos os dias, simplesmente para o Senhor. Louvado é Teu nome, Senhor. Cante essa canção, meu irmão. Jesus, não deves nada para mim. Faça dessa canção uma oração. Mais do que tu podes fazer. Só queira Jesus para você, meu irmão. É só essa pessoa dentro de você.
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.